Olá a todos, meu nome é Douglas Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia política, vou falar um pouco sobre Rousseau, então eu vou falar sobre o contrato social no Rousseau, certo? E antes eu quero começar apresentando já a questão do contrato rapidamente, para a gente se situar ali um pouco o que é essa teoria do contrato, que remete diretamente ao século XVI, XVII, XVIII, sobretudo na modernidade a gente pensa, né, com vários autores, seja Rousseau, que eu vou destrinchar melhor, comentar melhor, mas também Locke, Hobbes, Grotius, Pufendorf, até mesmo Kant tem uma teoria contratualista. Então existem várias teorias contratualistas que diferem entre si umas com as outras, cada autor vai destacar ali um ponto, né, que para eles é mais importante. Pois bem, a teoria do contrato social, ela se refere justamente a uma compreensão de quando passou a haver um acordo, um contrato, um pacto entre os cidadãos. Antes a gente poderia imaginar, né, os homens viviam em comunidade, né, há séculos atrás os homens viviam em comunidades, em algum momento eles decidiram todos se agrupar e viver em sociedade, porque eles consentiram que esse era o melhor mesmo, né, o melhor para as relações deles, seja relações jurídicas, sejam relações políticas, sociais, econômicas, afetivas, os mais diferentes tipos de relações, né, sendo estas relações que nós mesmos hoje em dia temos, né? Então a gente, de certa forma, consegue compreender isso muito bem porque faz parte do nosso dia a dia, né? Pensar essa questão das nossas relações sociais, né? E eles estão pensando justamente nesse começo de sociedade. É isso que se refere o contrato social. Não é uma cláusula que foi escrita e formal, mas é uma teoria que os políticos colocam, que os filósofos políticos colocam, e que diz respeito justamente a uma formulação do começo da sociedade. Ok? Então, passando diretamente agora para o Rousseau, vamos pensar que o Rousseau está inserido no século XVIII, ele é um autor iluminista, ele foi um autor que inspirou a Revolução Francesa, e para além disso, ele tem várias ideias sobre igualdade, sobre o próprio contrato, como a gente vai ver, mas sobre igualdade, equidade, liberdade, isso tudo está no Rousseau. Então, se a gente passar já para uma análise mais aprofundada do Rousseau, a gente vai ver que no Estado de Natureza, isso pensando lá na obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade, no Estado de Natureza, para ele, o homem é bom. O homem ele tem preocupações básicas, ele tem preocupações do dia a dia, ele tem que se alimentar, ele tem que beber água dos riachos, ele está pensando aqui num homem anterior à sociedade, certo? O estado de natureza para ele vem anteriormente. Então, esse homem, ele tinha necessidades básicas, ele não precisava se preocupar com muita coisa, né? Ele tinha que se preocupar com sua sobrevivência, certo? E o Rousseau vai traçando então a historinha, né? Desde esse homem selvagem até quando se começou a ter o advento da propriedade e a sociedade civil. Então, lá, né, alguns séculos atrás, a gente tinha então esse homem bondoso, esse homem que era harmônico com a natureza e que não tinha muitas preocupações, né? Ele se preocupava com a sobrevivência. Se a gente avança um pouco, né, o Rousseau vai avançando nessa história conjectural, nessa história hipotética, que alguns estudiosos chamam assim, para dizer que o Rousseau ele não está dizendo que a história foi necessariamente desse jeito, mas que é uma história possível, é uma história que ele conseguiu montar acerca das referências que ele tinha na época, certo? Enfim, existem comentadores estudiosos que falam nesse termo, história conjectural, história hipotética. Então, avançando nessa história do homem no estado de natureza, né, a gente vai ver justamente um momento importante para o Rousseau, que é o momento do advento da propriedade. E esse advento da propriedade é justamente um problema para ele. Por quê? Porque ele funda a sociedade civil, então é ali que existe um pacto, mas é um pacto complicado, é um pacto que levou o curso da história humana para um lugar
que é difícil de se conviver porque se tem muita desigualdade. A gente chega no ponto essencial, né, para o Rousseau, que é a questão da desigualdade, justamente, que ele vai justamente combater, que ele vai criticar esse problema que ele está vendo, né, desde o início das sociedades, com o início dos governos, com o início até mesmo da agricultura. Então aqui já se pensa em um contrato, mas um contrato que é problemático, que levou os homens a se ver em um estado desigual. O que é um estado desigual, né? Um estado desigual seria justamente um estado em que muitos, vamos pensar num povo, tem poucas riquezas, poucas terras, né, e tal, e poucos, vamos pensar nos ricos, tem muito, né, muita riqueza, muitas terras, muita influência política, enfim, né, eles têm um controle até destes, né. Então a gente vê que para o Rousseau existe esse problema da desigualdade, ele está pensando na desigualdade econômica, ele até menciona nesse seu segundo discurso, agora a gente já está na segunda parte do segundo discurso, ele até menciona as guerras, os assassinatos, ele menciona a fome, né? Ele narra tudo isso porque isso acontece com a propriedade privada. A culpa, no fundo, desse acontecimento da propriedade privada, né? Que foi um grande problema para ele, né? Quando um cercou um pedaço de terra e disse: isto é meu, e os outros viram isso e também puderam fazer a mesma coisa, né? E ali já começou uma desigualdade de terras, né? A gente poderia já ir elaborando sobre isso. Mas ok, a gente tem um problema que é essa desigualdade então. Como a gente vai resolver isso, certo? A obra do contrato social, do Rousseau, é justamente uma tentativa de resolver o problema da desigualdade. É bom lembrar que nessa sociedade, diferente do que já tinha, né, no estado de natureza, a sociedade, a gente não tem mais tanta liberdade e tal, né? Então, é importante a gente lembrar justamente que a gente precisa, de alguma forma, resolver esse problema da desigualdade. E o Rousseau ele vai dar uma resposta muito importante, né? Uma resposta que é jurídica. O que isso significa? Uma resposta por meio das leis. A gente precisa combater a desigualdade por meio das leis. E uma resposta das instituições políticas. O que são as instituições? Para o Rousseau são três. O Estado, certo? É uma instituição muito importante para ajudar na questão da desigualdade. A questão da soberania para ele e a vontade geral. Essas três instituições, que são correlatas, elas se relacionam, e também pensar o povo, né? O povo não necessariamente é diretamente uma instituição, mas ele se relaciona com essas instituições. O povo molda as instituições em prol de ajudar a si mesmo, em prol de ajudar que esse desequilíbrio, né, econômico passe a não existir, né? O equilíbrio, aliás, passe a existir, mas que esse desequilíbrio, né, cesse e que a gente busque cada vez mais um mundo mais igualitário. Então o contrato ele vai se basear nessa questão mais legislativa, mais jurídica, para tentar responder justamente os problemas do segundo discurso, do discurso sobre a origem da desigualdade, que é a própria desigualdade. Ele vai tentar justamente dar uma resposta, ainda que idealmente pensada, né? O contrato ele é pensado mais o mundo como deveria ser, a sociedade como deveria ser. Mas é uma resposta muito interessante que o Rousseau vai dar e, portanto, aqui traçando rapidamente, né, essa relação, todas essas relações de Rousseau. Enfim, é um pouco isso que eu queria dizer. Agradeço a oportunidade e obrigado. Até mais.